ao vivo pelo Facebook Marcos Silva e o Facebook José Rogério. Tem a opção, irmão, pelo Facebook, também pela rádio web Pleno Gospel e os seus aplicativos. Oramos a Deus. Eita, meu Deus do céu, hoje vai ter, hein? Hoje vai ser forte, no nome de Jesus Cristo. Já agradeço aqui a irmã Edilene por vir nos dar também esta alegria, esta honra de pregar a poderosa palavra de Deus nesta noite de sábado. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, Senhor, nesta noite. Nós te louvamos, Senhor, porque nós cremos, meu Pai, que o Senhor é Deus de usar, Senhor, os teus servos nesta terra. Usar a tua serva, Senhor, como instrumento para, Pai, nos transmitir a poderosa palavra de Deus. Espírito Santo, usa e enche a tua serva nesta noite, meu Pai, para ministrar a poderosa palavra através do Facebook, através da rádio. Meu Deus, esta é uma ferramenta a qual Deus nos deu a estratégia para poder alcançar pessoas de longe e de perto, no nome de Jesus. Você que está do outro lado, já te agradeço pela tua rica e bondosa e paciência por nos dar esta alegria de nos acompanhar nesta noite, no nome de Jesus. Já está com a oportunidade a nossa irmã Edilene, em nome de Jesus. Muito obrigado, irmã Edilene, que Deus te abençoe e te use grandemente. Amém, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, evangelista Rogério, a missionária Elisângela, que me convidou para ministrar essa palavra nessa noite. Também quero agradecer aqui meu esposo, está aqui me acompanhando. E também quero saudar todo o povo de Deus nessa noite com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero também saudar a minha família que se encontra ali no Icó, né? Louvado seja o nome do Senhor. Agradecer, né, a eles pelo louvor que foi entoado nessa noite, né? Louvado seja o nome do Senhor. Igreja do Senhor, vamos estar abrindo as vossas Bíblias no livro de Romanos, Romanos capítulo 5. Louvado e engrandecido seja Deus. Conforme o Espírito Santo ministrar, eu vou estar falando aqui nessa noite, amém? Livro de Romanos, capítulo 5. Vamos estar lendo apenas alguns versículos, do versículo 12 até o 21, amém? Tem como título: Por um homem vieram o pecado e a morte, por um homem também veio a graça, que superabundou ao pecado. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram. A semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daqueles que havia de vir, daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito, como ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus. E o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse muito mais o que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida, por um só Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Louvado seja Deus. O Espírito Santo ministrava esta palavra
né? Louvado seja o nome do Senhor. Falando, né? Aleluia. Ali, igreja do Senhor, sobre o pecado, que através de um homem, né? Louvado seja Deus. Vou voltar ali no livro de Gênesis, que quando Deus ele fez todas as coisas, criou o céu e a terra, a Bíblia diz que, louvado seja o nome do Senhor, não havia nada sobre a face da terra, né? E a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a terra, e só havia trevas, né? Louvado seja o nome do Senhor. E ali por uma palavra que Deus reinou ali, igreja do Senhor, o Senhor falou, haja luz, e houve luz. Aleluia. O Senhor começou a fazer ali a criação do homem, louvado seja o nome do Senhor, a criação ali no jardim do Éden. O Senhor criou todas as coisas, o Senhor criou a luz, criou o mar, o Senhor fez separação entre as águas, o Senhor ele criou os animais, as plantas, louvado seja o nome do Senhor. Ali no livro de Gênesis, igreja do Senhor fala da criação, que ele é o Criador, e que ele criou todas as coisas. Depois que o Senhor tinha feito ali o jardim do Éden, o Senhor viu que ali faltava algo, louvado seja o nome do Senhor. Havia os animais, mas faltava alguém, para que Deus pudesse ali, para colocar e cuidar dos animais, né? Louvado seja o nome do Senhor. E ali onde Deus formou a criação de Adão, aleluia, louvado seja Deus. E quando Deus ele criou o homem, igreja do Senhor, ele criou o homem para ser perfeito, para ser a sua semelhança, para que viesse ali, né, louvado seja o nome do Senhor, usufruir das coisas que Deus tinha criado, usufruir das maravilhas que Deus tinha feito. Então Deus ele fez tudo perfeito, aleluia. Aleluia, Deus. Deus ele não erra, igreja. Quando Deus ele fez a mim e a você, ele não errou, louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor ele fez isso, criou Adão, aleluia. Deu o nome ali de Adão, Harabachei, Cantaramanai. Então quando Deus ele criou ali a igreja do Senhor, ele sabia o que ele estava fazendo. Deus ele fez o homem, não foi à toa, não foi em vão. Ele sabia que através do homem ele poderia confiar. Deus ele entregou ali todo o seu império ali do jardim do Éden nas mãos de Adão. Ele colocou ali um ato de confiança na vida de Adão. Aleluia. E ali o Senhor, ele, infelizmente, igreja do Senhor, como aqui no livro de Romanos diz, que através do homem veio a morte. Depois que Deus criou ali a mulher, né, louvado seja o nome do Senhor, uma disjuntora, né? O Senhor ele deu uma ordenança para que Adão, né, louvado seja Deus, ele criou a esposa dele, mas ele deixou uma ordenança. Antes da Eva existir, Deus já tinha falado para Adão: Adão, de todas essas árvores podereis comer. Se encontra no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 16. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Toda a árvore do jardim do Éden, tu podereis comer. Mas a árvore que o Senhor colocou no meio do jardim, o Senhor falou: dessa não podereis comer, porque no dia que tu comeres, certamente morrerás, Adão. Oh, rabarabachei. Ei, decanta lá, manai. Quando Deus ele deixou essa ordenança, ele criou todas as árvores ali. O Senhor deixou os alimentos, igreja do Senhor. Você pode imaginar comigo nesse momento como era lindo o jardim do Éden. O homem não tinha imperfeição, louvado seja Deus. O homem ele não precisava, louvado seja o nome do Senhor, passar por tantas coisas ruins que hoje, nos dias de hoje, nós passamos. Então Deus ele criou tudo perfeito naquele jardim do Éden. E Deus deixou essa ordenança para Adão: Adão, de todas essas árvores tu podereis comer, mas no dia que tu comer essa árvore do conhecimento do bem e do mal, o Senhor falou: tu morrerás. Arabachei, cantaramanai. Então Adão ali, louvado seja Deus, ele esqueceu dessa ordenança que o Senhor tinha dado a ele, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então ali o Senhor, depois que Deus tinha dado a Eva para acompanhar ali a sua esposa, né? Louvado seja o nome do Senhor. A Eva ali induzida pela serpente, né? Se você ler lá o livro de Gênesis, você vai entender, né? Louvado seja o nome do Senhor. Porque a serpente ela quis induzir ali, né, a Eva. Através da Eva, como Deus não deixou a ordem para Eva, né, a mulher ali foi mais fraca, né? Louvado seja Deus. Ela caiu na tentação da serpente, né? Aleluia. E ali quando ela foi, deu para o seu esposo. E Adão, eu creio pela minha conjuntura de pensamento, que Adão,
Ele esqueceu. Com certeza ele esqueceu da ordenança que Deus tinha dado a ele. E ele jamais pensaria, nem imaginaria o que ele ia passar. Ele não imaginaria as consequências que ele ia obter. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, quando a Eva caiu, a tentação Adão, igreja do Senhor, foi aonde entrou as consequências no mundo, o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Ali Adão, todo aquele paraíso que Adão tinha, ele passou, né? Louvado seja Deus, ele não existia mais. Adão, ele teve que passar as consequências. Deus disse, tanto é que Adão, ele ficou nu. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eles não reconheciam, porque quando Deus criou o homem e a mulher, eles já estavam ali, eles eram perfeitos, então eles não tinham a malícia de ver um ao outro. Depois que eles caíram na tentação, que eles obedeceram a Deus, foi aonde entrou o pecado no mundo. Foi aonde eles reconheceram que eles dois estavam nus, ele se escondeu. Todavia, a Bíblia diz que Deus, ele chegava no final da tarde e começava ali a conversar com Adão. Deus tinha uma intimidade com o homem na terra. Louvado seja Deus. Então ali quando Deus tinha essa intimidade com Adão, nesse dia Adão se escondeu, igreja. Adão se escondeu de Deus. E quando Adão se escondeu ali de Deus, louvado seja Deus, o Senhor começou a perguntar, Adão. E o Senhor falou, o Senhor falou, onde estás, Adão? Louvado seja Deus. E ele disse, por acaso tu comeste da árvore que eu ordenei que tu não comeste? E Adão começou a culpar a Eva. Foi a mulher que tu me deste. E a mulher disse, foi a serpente. Aleluia. Mas o Senhor tinha dado essa ordenança para o homem. Aleluia. Né? Louvado seja Deus. E ali aqui a Bíblia diz no livro de Romanos, que por causa de um homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. Jesus. Por causa de um homem só, que Adão, entrou o pecado no mundo. Aí aonde gera o pecado veio a consequência. Veio a consequência dos atos de Adão. Por isso que nos dias de hoje muitos não querem entender. Mas o Senhor deixou, olha Adão, do suor do teu rosto tu vai comer. Para Eva, a mulher teve dores de parto, teve as consequências. Fora o que eles passaram, a geração foi dando a descendência na frente. Louvado seja Deus. Quando a Bíblia diz aqui que reinou o pecado de Adão até Moisés, porque a terra, irmão, já não era mais como era antigamente. A terra já tinha entrado o pecado. Louvado seja Deus. Por isso tinha muitas mortes no Velho Testamento. Por isso tinha muitas coisas que o povo de Israel começaram ali a desobedecer. Até Deus vir, quando Deus colocou a lei, ali no tempo de Moisés, que é os 10 mandamentos, as ordenanças de Deus, porque o povo, a tendência do povo foi a pecar. Por causa dessa desobediência, muitos começaram a pagar as consequências. Tem muitos que querem culpar Adão, mas hoje Deus, ele fala assim que Adão, igreja do Senhor, Deus ainda teve misericórdia de Adão. E que Deus, ele possa ter misericórdia de nós. Louvado seja o nome do Senhor. E ali quando Deus ele trouxe, quando veio as consequências do pecado, Deus ele deixou o livre-arbítrio, creio eu. Porque o homem, igreja do Senhor, hoje o homem ele passa as consequências dos seus atos, das suas atitudes, aquilo que ele faz errado na terra, tem as consequências dos erros de cada um. Por isso que Deus deixou o livre-arbítrio do homem na terra. Mas o Senhor Jesus disse que o Senhor fala assim que através da lei, né, que veio as ordenanças, que não era para o povo mais pecar, antigamente na lei de Moisés, quem adulterasse, igreja do Senhor, era apedrejado. Quem roubasse era cortado a mão, era olho por olho, dente por dente. Então o povo ali começaram a não obedecer a Deus por amor, mas por uma ordenança da lei. Porque tinha que obedecer àquela lei. Louvado seja Deus. E a lei da palavra de Deus. Então a lei ela, todo o tempo ela fazia eles relembrar que eles não poderiam pecar. Porque se eles pecassem, tinha as consequências. Louvado seja Deus. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que há de vir. Aleluia. Então, depois que Adão pecou, teve que vir um. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, Rabachei, Cantaramanai.
Deus, a Bíblia diz, igreja do Senhor, que no livro de João, capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou seu único filho, Jesus, para morrer numa cruz, para poder justificar os nossos pecados, para poder nos livrar da morte. Louvado seja o nome do Senhor. Teve que vir uma igreja do Senhor, Ele renunciou reinos, Ele renunciou o céu, para poder se formar no ventre de uma mulher. Louvado seja Deus, que era Maria, sua mãe, para que Ele viesse morrer a favor desta humanidade que não tinha mais jeito. Oh, Rabachei, Cantaramanai. Glória a Deus. Para o homem na terra não tinha mais jeito. Se você observar ali no Velho Testamento, igreja do Senhor, era muito, o pecado estava já era abominável nas narinas de Deus. Deus, ele tinha que matar um cordeiro. Deus tinha que enviar alguém para poder morrer por esta humanidade que nos dias de hoje não sabe reconhecer o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. Foi por amor que Ele entregou o seu sangue. Foi por amor, foi por um alto preço que Jesus pagou por mim e por você. Não foi qualquer preço, não. Não foi qualquer preço. Oh, Rabachei, Cantaramanai. Eu e você não teria coragem de dar o nosso filho para morrer por quem? Por esta humanidade toda cheia de pecado, de rapina, que não quer saber da salvação. Foi para isso que Jesus veio, para nos dar vida eterna. A Bíblia diz que por causa de Adão, Deus teve que enviar outro Adão para poder colocar o que? Vida eterna. Foi isso que Jesus veio nos prometer. Oh, Rabachei, Cantaramanai. Mas não é assim o dom gratuito, com a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus é um dom, pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo abundou sobre muitos. A Bíblia diz que pela graça sois salvos. O que é graça, igreja do Senhor? É favor imerecido. Aqui a palavra de Deus fala que pela ofensa do homem, a ofensa, a desobediência do homem. O que é ofensa? Aleluia. Aquilo que atinge alguém, porque Adão atingiu a Deus, por causa da desobediência dele foi atingido no céu. E Deus, Ele quer salvar você, Ele quer salvar esta humanidade. Deus, a Bíblia diz que o Senhor não veio para condenar, mas Ele veio para salvar aquele que estava perdido, aquele que estava morto. Oh, Rabachei, Cantaramanai. Então é um dom de Deus, pela graça, que num só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Foi pela graça que Jesus veio, pela misericórdia que Ele tem por amor a esta humanidade, sim, por amor. E o Senhor fala que não foi assim o dom como ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Então, quando veio a ofensa por um homem que foi Adão que pecou, louvado seja Deus, veio o juízo da condenação, o juízo. Se Deus não tivesse enviado Jesus, eu e você já estava morto, fulminado. Mas Jesus, Ele teve que vir, louvado seja Deus, passar toda a humilhação que eu e você passa, coisas maiores que Jesus passou. A Bíblia diz no livro de Isaías 53 que Ele foi ali como morto para o matadouro. Ai, canta lá, baixei. Jesus, Ele foi para o matadouro, igreja do Senhor. Jesus, Ele foi cuspido na cara. Jesus, Ele foi humilhado. Jesus, Ele não tinha obrigação de fazer isso por mim e por você, não. Mas Ele fez porque Ele ama. Ele fez por amor a esta humanidade. E por causa de um só homem veio tantas ofensas, veio a condenação, e por causa de Jesus veio a justificação. Jesus que justifica nossas vidas. A Bíblia diz que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Porque nós não somos bonzinhos,
Nós não somos justos. Mas o Senhor Jesus, sim, Ele é perfeito. Ele veio como um cordeiro morto. Oh, aleluia. Glória, glória, Jesus. Jesus, quando ele veio para dar vida eterna. Louvado seja Deus. Pois assim como só uma ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Por causa da desobediência do homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Glória a Deus. Aleluia. Nós já estávamos condenados. Glória, glória a Jesus. Nós já estávamos condenados, sabe por quê? Porque se hoje, nos dias que nós vivemos hoje, se não fosse o tempo da graça, não tinha mais nenhum ser humano na face da terra, não existia mais. Mas hoje é porque estamos no tempo da graça, as pessoas acham que pode fazer com Deus o que quiser. As pessoas acham que pode falar de Deus o que Ele quiser. Mas o Senhor fala que não é porque você está na graça que você não vai ter consequência dos seus atos, dos seus erros, das suas atitudes que você faz. Então Jesus, ele veio para trazer justificação, vida eterna. Aleluia. Ele diz, por causa da desobediência de um só homem, no 19, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Porque antigamente pela lei, igreja do Senhor, assim fosse pela lei hoje, as pessoas teriam medo de adulterar, teriam medo de falar falso testemunho, teria medo de adorar imagem de escultura, como está nos 10 mandamentos, Êxodo 20, porque ali ia ter uma consequência. A Bíblia diz que Deus, ele não divide sua glória com ninguém. Então Deus, ele não quer ser dividido com ninguém, igreja. Ele quer ser dividido com Ele mesmo. O Espírito Santo de Deus, louvado seja Deus. Ele é que redime o homem do pecado e da justiça. Aleluia. A graça é um favor imerecido. Só que infelizmente muitos estão rejeitando essa graça. Muitos estão desistindo da salvação e deixando de lado por coisas tão banais. Coisas pequenas têm interferido, têm tirado muitos da presença do Mestre. Por causa da lei, igreja do Senhor, a lei, se fosse por causa da lei, nós não estaríamos nem vivos mais. Mas graças ao Senhor Jesus Cristo, graças à misericórdia dele que nos alcançou, que foi lá, nos tirou do lamaçal do pecado, nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E quando ele nos instruiu, nos trouxe, ele começou a ensinar o caminho correto, o caminho reto, que é o da palavra de Deus. A Bíblia diz que examinar as Escrituras, no livro de João 5,39, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são delas que de mim testifica o Senhor Jesus. Você não deve colocar ninguém em primeiro lugar, você tem que colocar primeiro Jesus na tua vida, Jesus na tua casa, Jesus na tua família. Porque se você rejeitar essa graça, toda a tua família pode perecer, todos da tua casa podem perecer, porque Jesus, ele deixou uma promessa de vida eterna. Ele falou, eu vou para o Pai. Jesus teve que morrer. Quando ele morreu, ali ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele não está mais naquela cruz pregado, não. Jesus ressuscitou. A Bíblia diz que no terceiro dia ele ressuscitou. Então Jesus não está mais numa cruz pregado. Muitos podem procurar essa cruz, mas não existe mais. Aleluia. Ele fez, ressuscitou por mim e por você. A Bíblia diz, como o pecado reinou a morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo.
Foi para ter a vida eterna que Jesus Cristo veio morrer a este mundo e ressuscitou ao terceiro dia. Tanto que ele diz em 1 Tessalonicenses, que ele diz: assim como eu ressuscitei dos mortos, vós também será ressuscitado naquele grande dia, que Jesus vinha buscar a sua igreja arrebatar. É pela graça que você é salvo. Tem muitos que não querem mais dar ouvido à palavra de Deus. Tem muitos que não querem mais dar ouvido ao Evangelho de Cristo na terra. Mas o Senhor diz que passará céu e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Porque a palavra de Deus, ela é eterna. E são ela que dele testifica. Foi para a vida eterna que Jesus veio. Jesus não veio prometer, ele não disse o quê? Por causa da consequência de Adão e Eva. Nós temos que morrer. Um dia a Bíblia diz que nós vai morrer, vai descer ao pó. Porque Jesus disse, Deus falou assim para Adão: assim como tu vieste do pó, porque Deus criou o homem do pó da terra, assim tu vai retornar à sepultura. Então Deus já deixou a morte prescrita na terra. E tem muitos ainda que não querem dar ouvido a esta palavra e acham que é coisa de asneira. Então morrem as pessoas e não acham que ele não vai morrer. Então quando o Senhor Jesus ele falou, aleluia, que por causa ao pó retornará, então o Senhor Jesus ele prometeu que a vida é eterna para o cristão, para você também que não é cristão, você também que muitas das vezes não quer nem ouvir a palavra de Deus. Mas o Senhor fala aqui nessa noite que o Senhor veio para dar vida e vida eterna para você, para a tua família, para a tua casa. A Bíblia diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor, e pela graça vós sois salvos. Isso não é de vocês, é dom de Deus. Não é porque vocês merecem, mas é porque é um dom gratuito que Deus está oferecendo. Muitas das vezes você não quer dar ouvido, porque esse negócio de ser crente, esse negócio de ler a palavra, esse negócio de ser evangélico, porque quando você passa a ler a palavra de Deus, você começa a conhecer as coisas de Deus, e você vai vendo que tudo que acontece na palavra é o que está acontecendo nos dias de hoje, nos dias atuais. Mas o Senhor Jesus, ele quer salvar esta humanidade, ele quer salvar aquele que está perdido. E aí, irmã Edilene, agora que nós estamos na graça, por que nós estamos pecando ainda? Pode me falar? No livro de Romanos, capítulo 6, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Versículo 1 e 2 de Romanos 6, 1 e 2. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Louvado seja Deus. Igreja do Senhor, eu costumo dizer que a maior luta nossa, em primeiro lugar, é contra as astutas ciladas de Satanás. Segundo lugar, é contra nós mesmos. Porque é eu e você que vai lutar contra as astutas ciladas dele, que ele tenta fazer você pecar. É isso que Satanás quer, porque sabe que a redenção dele já está próxima. O fim de Satanás já está chegando. Porque quando Jesus voltar, a igreja do Senhor nos ares, porque Jesus deixou a promessa que ele iria para o Pai, está no livro de João 14. Quando ele fosse para o Pai, ele disse que enviaria um Consolador, que é o Espírito Santo, para que onde nós estivermos, estejais vós também. E ele disse que ia preparar um lugar, depois virei outra vez e venha buscar a minha igreja. Jesus, ele fez essa promessa, por isso que muitos não acreditam. Tem pessoas que acham que quando você morre acabou. Não acabou, não. A Bíblia diz que segue-se o juízo, a condenação. Você tem que saber qual caminho você vai seguir. Você tem que saber qual a sua atitude que você vai ter diante do Senhor. Se você quer ter uma vida eterna, ou se você quer ter uma vida passageira, ou se você quer morrer e deixar a sepultura, ir de uma vez para daquele lado do céu. A decisão é tua, Jesus deixou. A Bíblia diz que Satanás ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus ele veio para te dar vida e vida com abundância. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Se você não quer que Jesus entre, Satanás, igreja do Senhor, ele não vai pedir licença, ele entra porque ele não é educado. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é educado, ele só entra se você abrir a porta do teu coração, a porta da graça. Se você abrir a porta, Jesus vai entrar. Jesus vai cear contigo. Aleluia. Louvado seja Deus. Então não é porque você está na graça
que você vai continuar no erro. Porque a Bíblia diz assim, que tem as consequências. Todos os nossos atos têm as consequências. Louvado seja Deus. Não é porque Jesus trouxe nós para essa graça, que quando Jesus nos resgata, a igreja do Senhor, Ele deixa nós de uma maneira que agrada o Espírito Santo. Ele nos transforma de uma maneira, porque todos nós, a maioria tem testemunhos, sabe como você era e como é hoje. E quando Jesus traz essa transformação de vida, e depois a gente começa a cair, deslizar, começa a fazer coisas erradas que não agradam a Deus, começa a desobedecer a Deus, tem as consequências dos pecados, as consequências das suas atitudes. Por isso você deve pensar, igreja, antes de você cometer qualquer deslize, você tem que pensar. Porque Jesus disse que naquele grande dia Ele não vai poupar. Louvado seja Deus. De maneira nenhuma, Paulo está dizendo aqui, de maneira nenhuma poderemos viver mais, porque agora nós estamos na graça. Nós não podemos mais pecar, porque nós conhecemos o Evangelho. A Bíblia diz que é melhor que você não conheça do que conhecer e se desviar dele. Mas também o que não conhecer também será condenado. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, igreja do Senhor, Jesus, Ele não veio condenar ninguém. Jesus, Ele quer te salvar. Jesus, Ele quer salvar a tua família, a tua casa. Jesus, Ele quer salvar aquele que está aí. É você mesmo que está no mundo das drogas, muitas das vezes, que dá uma deslizada, que está no mundo da prostituição, porque tem pessoas que Ele conhece o Evangelho e se desvia só para pecar, porque quer se entregar ao erro. Mas o Senhor Jesus disse, volta. O Senhor Jesus disse, fala, volta, enquanto há tempo, enquanto ainda essa porta da graça está aberta. Porque haverá um tempo que não vai dar mais tempo. Jesus está voltando, está às portas. Aleluia. Oh, agora eu achei. Aleluia. Aleluia. Por causa do pecado, Aleluia. as transgressões, por causa de um homem só veio o pecado no mundo, mas por causa de um homem justo, nós somos salvos pela graça. Aleluia. Louvado seja Deus. Por isso o Espírito Santo de Deus, Ele convida você a ter uma intimidade com Ele. O Espírito Santo de Deus convida você a conhecer mais da palavra dEle. Antes de você julgar qualquer palavra, antes de você desprezar aquele que te leva a palavra, antes de você desprezar aquele que te leva o folheto, antes de você desprezar aquele que louva, antes de você desprezar aquele que fala contigo. Jesus fala assim, ouça a primeira palavra. A Bíblia diz, todo aquele que tem o Espírito, que dá ouvido ao meu Espírito, ouça. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia, Jesus. Quem tem ouvido, ouça as promessas que Deus tem para você. Aleluia. Que promessa é essa, Medilene? A Nova Jerusalém. Nós pensamos tão pouco, nós pensamos tão baixo aqui nessa terra, mas Jesus, Ele tem coisas grandes para nossas vidas. Ele tem algo extraordinário, assim como o Senhor vivia naquele jardim do Éden ali, que Deus deu para Adão coisas maravilhosas. Ele tem para mim e para você na Nova Jerusalém. Ele ofereceu a Nova Jerusalém para mim e para você. Ele foi preparar este lugar, esta morada. Jesus não quer você de qualquer jeito. Jesus quer você na presença dEle, fazendo o índio do Evangelho de Cristo. Ele deixou essa ordenança aí de por todo mundo pregar o Evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê está condenado. Porque tem muitas das vezes pessoas que ela já, parece que ela não... A Bíblia diz que tem uns escolhidos desde a fundação do mundo. Parece que tem pessoas que ela não é escolhida, porque ela não gosta nem de ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia diz, todo aquele que der ouvido à palavra de Deus. Jesus. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Todo aquele, igreja do Senhor, que ouvir, que der ouvido à palavra de Deus, né, louvado seja o nome do Senhor, que ali recebeu o Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador, será salvo. É você ter renúncia. Será salvo você e a tua casa. Jesus quer te salvar. Sabe o que a palavra de Deus diz? Ele canta lá baixei. Que no tempo ali de Noé, louvado seja o nome do Senhor.
Porque depois de Adão, a igreja do Senhor teve o tempo de Noé. Noé, ele pregava o evangelho na terra. E quando Noé pregava o evangelho da terra, todo mundo achava que ele estava ficando louco. É isso que pensam de mim e você, crente. É isso que pensa dos crentes. Mas haverá um grande dia que você vai querer um crente para pregar para você e não vai ter. O Senhor diz: essa palavra é fiel e verdadeira para cumprir. Porque ali no tempo de Noé, quando ele começou a pregar, vai vir o dilúvio. Noé começou a anunciar a destruição da terra, que viria o dilúvio. Só que quando o povo foi cair em si, já era tarde demais. É igual nos dias de hoje. Jesus falou o quê? Assim também como foi nos dias de Sodoma e Gomorra. O pecado já tinha se alastrado naquela cidade. No tempo de Noé, Deus destruiu com água. E Deus fez a promessa que não iria mais destruir o mundo com água. Tem cidades sendo destruídas com água, mas não o mundo. É cidades, é os sinais da volta de Cristo. Porque tem uns que não querem saber de Deus. Ele tem que chacoalhar a terra. Ele tem que fazer algo na terra para que o ser humano venha reconhecer que o Senhor é Deus. E ali, quando Deus destruiu ali com o dilúvio, Deus depois veio Sodoma e Gomorra. O povo estava depravado nas suas práticas. O povo estava ali, não obedecia mais. E era um povo que conhecia já Deus. Era um povo que já sabia. Mas era um povo rebelde. Louvado seja o nome do Senhor. E ali Deus destruiu ali com fogo. Não foi com água como nos dias de Noé. Foi com fogo que destruiu aquela cidade. Louvado seja Deus. Então o mesmo Deus, a Bíblia diz que o mesmo Deus que fez naquele tempo de Noé, assim será no dia da vinda do Filho do Homem. Diz que muitos vão estar preocupados com as suas bebedeces, com as suas farras. Muitos vão estar preocupados em comer bem. Muitos vão estar preocupados, né? Louvado seja Deus. Em casamentos. Casamento vai. Olha essa palavra, casamento. Às vezes não é casamento homem com mulher. É muitas coisas referentes a casamento. Muitos vão estar preocupados com o pecado, com a idolatria, com as coisas errantes, com as coisas que desagradam a Deus. Não é a mim que você está desagradando, não, é a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor falou assim como foi nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Ló, assim será no dia da vinda do Filho do Homem. Então você vai esperar. Louvado seja. Tem muita gente que fala assim, mas Edilene, Jesus, essa promessa faz tempo que eu escuto. Essa promessa que Jesus vai voltar. E Jesus não voltou ainda. Mas ele deixou essa promessa. Tem muitos que desceram à sepultura. E quando desceram à sepultura, se ele morreu com Cristo, ele foi salvo. Porque Jesus pode voltar hoje para mim e para você. Louvado seja Deus. Então não é eu, Edilene, que está falando, mas é o Senhor Jesus. Ele quer te salvar, Ele quer te libertar, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer te dar vida eterna. Ele quer que você reconheça a soberania dEle, que Ele é Deus sobre a face dessa terra ainda, que Ele continua sendo Deus. Livro de Hebreus capítulo 3 diz que Ele é o de antes, hoje será eternamente. Ele continua sendo Deus. E que fora dEle não há outro Deus. Tem uma coisa que Deus mais abomina, é dividir a adoração dele com alguém. É dividir a adoração dele com idolatrias. É com outros deuses. Tem muitas pessoas que acham que várias denominações servem a Deus. Mas o Senhor fala aqui na palavra dele que é o único Deus verdadeiro, aquele que criou o céu, aquele que criou a terra, aquele que criou o ser humano, aquele que criou as profundezas do mar. Esse Deus que você serve, irmãos, olha o tamanho do nosso Deus. Olha o céu que ele criou, grande. Aleluia. O céu que Deus criou, o homem não tem poder para criar. Glória a Deus, aleluia. Esse é o tamanho do nosso Deus. Aleluia. Às vezes, muitas vezes a gente quer, Senhor, quer porque quer que Deus faça algo nas nossas vidas. Mas Deus quer primeiro que nós façamos para Ele, para que depois Ele venha fazer por você. Louvado seja Deus. Aleluia.
Então Deus, ele falou aqui, aleluia, de várias maneiras. Você não é mais inocente. Você não é mais inocente, eu não sou inocente, eu sou conhecedora da palavra. Aleluia. Se eu fizer qualquer coisa de errado, igreja do Senhor, eu também passo. As consequências vêm. Por isso que a palavra de Deus, ela é para todos. Ela não é só para mim, ela não é só para os crentes, não. Ela é para todos. Todas as denominações, ela é. Para você que é católico, para você que é espírita, para você que é umbandista, para você, para todos. Jesus, ele veio para todos. Só que nem todos se agradaram dele. Eu quero falar para você, comece a entrar em intimidade com o Senhor e ver verdadeiramente que tipo de Deus que você serve. Qual é o tipo de Deus que você serve? Aleluia! Ei, se você quer conhecer mais de Deus, comece a ler a palavra de Deus. Comece a ler a Bíblia Sagrada, comece a ter intimidade com Ele na oração. Comece a pedir para Deus se revelar a você. O Espírito Santo se revela. Tenha uma intimidade com Ele, para que você possa conhecer o nosso Deus, para que você possa ver qual é esse Deus que a irmã Dilene tanto fala. Entra ano e sai ano, a irmã Dilene do mesmo jeito, porque eu sou assim. Aleluia. E tenho fé em Deus, que Deus nunca vai deixar eu sair da presença dele. Aleluia. Oh, rabarabachei. Manuel Soares está dizendo: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia. É dessa maneira, servo do Senhor. Buscar em primeiro lugar a justiça, o reino de Deus, as coisas de Deus primeiro, e as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Aleluia. Amém? Louvado seja Deus. Quero agradecer a Deus aqui essa oportunidade que Deus falou nessa palavra. Essa palavra não veio minha, é do Espírito Santo de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Que você possa ter tomado posse dessa palavra, medita nela em casa, aleluia. Porque a igreja do Senhor, a gente ora, a gente paga o preço na oração, pede para Deus a palavra, o Espírito Santo nos revela, e a palavra é dele, não é minha, a palavra é do Senhor. E naquele grande dia o Senhor diz assim, muitos vão falar assim: Senhor, mas ninguém ouviu falar do teu nome. Senhor, mas eu não escutei. E o Senhor vai passar todas as vezes que Ele tentou falar com você, que Ele bateu na tua porta, todas as vezes que você rejeitou essa palavra, o Senhor vai passar naquele grande dia do juízo final. O Senhor vai passar. O Senhor vai mostrar para mim e para você que Ele enviou os servos dele para ministrar a palavra. Que Ele enviou os servos do Senhor para ministrar a palavra. Palavra de vida eterna, palavra de salvação. Não se foque nas coisas da terra, porque as coisas da terra são passageiras. Elas são passageiras. É vida eterna que Jesus quer te dar, igreja do Senhor. Não adianta você ter casa grande, não adianta você ter carro e você não ter Deus na sua vida. Oh, rabarabachei. Porque se tu, hoje em dia o evangelho está sendo o evangelho da prosperidade. Muitos estão pregando o evangelho da prosperidade. Oh, rabarabachei. Que adianta eu pregar um evangelho da prosperidade e você não ser salvo, e você perder a tua alma? Se eu falar assim, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quantos estão pregando o evangelho de Cristo, cobrando? Oh, rabarabachei. Oh, crente, saiba que Deus vai pedir conta. Eu não quero nem saber. Cada um com a sua vida com Deus. Mas o que a palavra de Deus fala? De graça dai, de graça recebei. De graça dai, de graça recebei. Jesus, ele deixou essa missão, e de pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado vai ser salvo. E de pregar o evangelho. O Senhor falou assim, deixou a ordenança lá no livro de Mateus, capítulo 10. O livro de João. Louvado seja Deus. Oh, rabarabachei. Capítulo 10, o Senhor fala que não é. Harabachei, cantalamanai. Ide, antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, indo pregar e dizer, é chegado o reino dos céus.
curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça receber, de graça dai. Não possua ouro, nem prata, nem cobre em vosso cinto, nem alforje para caminho, nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Deus deixou a ordenança para os discípulos. Você já viu algum discípulo ter riqueza na terra? Você já viu algum discípulo ter ali um teto para morar? Não, ele ia às aldeias igual com Jesus ali. Ele deixou tudo que ele tinha para ir pregar o evangelho de Cristo. E esse evangelho é bom demais. Oba, fácil. Oh, rabarabachei. É forte, igreja do Senhor. Então o Senhor fala aqui, ó, de graça dar, de graça receber. Ele deixou essa ordenança na terra. Ele deixou essa ordenança para os discípulos. E eu e você somos discípulos do Senhor. Aleluia. Porque discípulo é todo aquele que é instruído na palavra de Deus. É todo aquele que o Senhor escolhe para levar a palavra, para pregar o evangelho de Deus. Aleluia. Jesus. Louvado seja Deus. Então muitos ali recebem essa teoria da prosperidade, se entristece, porque o verdadeiro evangelho recebe as promessas, satisfação de ego, palavras de satisfação de ego, né? Que Deus vai fazer, que Deus vai dar isso, que Deus vai fazer aquilo. Às vezes Deus nem sabe disso. Oh, rabarabachei. Então vigia, crente, você que prega a palavra do Senhor, prega a verdade. Jesus deixou a palavra dele para ser pregada. A verdade, a salvação de almas, a salvação da tua casa, a salvação da tua família. Louvado seja Deus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu não vejo Jesus pedindo nada para ninguém. Jesus é tão educado que ele nem te obriga a servir a ele. Louvado seja Deus, porque ele deixa essa escolha tua. Ele deixa essa escolha para você. Só que naquele grande dia é você e Deus. Não vai escapar. A Bíblia diz que todos vão passar perante o juízo de Deus. Todos vão passar. Não vai ter branco, preto, pobre, nu. Não. Todos vão passar. Então ele diz que todos vão passar perante o juízo dele. Então o que é que eu e você temos feito? Então todas as nossas atitudes vai ser mostrada diante do mestre. E ali vai ser ele que vai julgar todas as nações. Eu não sou juiz, porque a palavra por si só ela já se julga. Oh, rabarabachei. A palavra por si só ela já fala, já revela, igreja. A palavra de Deus ela é um livro aberto. Ela é um livro, a boca de Deus falando com a igreja, falando com o ser humano na terra. Então naquele dia a Bíblia diz que Deus não vai ter ninguém por inocente. Então ele veio para o juízo dele é para todos. E Jesus ele está dando essa oportunidade da graça. Jesus ele está dando essa oportunidade de você reconhecer ele e voltar para o caminho do Pai, né? Louvado seja Deus. Voltar a fazer as obras, as primeiras obras que você fazia. Louvado seja Deus. Voltar ao primeiro amor como que você era. Voltar ali, louvado seja Deus, para a casa do Pai, reconciliar ali e fazer o querer de Deus, louvar o Senhor, pregar a palavra. Amém? Eu quero agradecer a Deus essa oportunidade. Que Deus abençoe a sua vida, que está aí ouvindo, ouvinte. Deus te abençoe. Essa palavra é uma palavra de salvação, tá? Em nome de Jesus. E abençoe os irmãos. Abençoe a igreja do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer aqui ao evangelista Rogério, a vida da sua esposa, por essa oportunidade, né? Louvado seja o nome do Senhor. Quero também agradecer a vocês que estão aí no Ceará, né? Que ouviram essa palavra, louvado seja Deus, a palavra de Deus. A boca de Deus fala, não é meu. Quem deu essa palavra é o Espírito Santo. Então não pense que essa palavra veio para afrontar ninguém. Esta palavra é uma palavra de salvação de alma. Você recebe se você quiser. Mas veja bem o que o Senhor deu a ordenança a Adão, né? Louvado seja o nome do Senhor, o livre-arbítrio, as suas escolhas, para onde você está indo, para que você não venha perder a tua salvação. Amém? Agradeço essas pessoas. Quero agradecer aqui a Demi Gonzaga da Silva.
Marcinho Silva, que estava aqui ouvindo essa palavra. Agradecer também ali a irmã Neuza, que está assistindo. Glória a Deus. Agradecer a Demi Gonzaga da Silva. Louvado seja o nome do Senhor. Marcinho Silva. Aleluia. Ali também a Messia, né? A Messia também é a nossa pastora, que também estava ouvindo ali a ministração. Quero mandar a paz para a irmã Messia. Manuel Soares também, que estava ouvindo a pregação. Também a nossa irmã Cida Fátima. A pastora Cida, louvado seja Deus, estava ouvindo essa ministração. Também ali, agradecer o Newton Júnior, louvado seja Deus. Também quero agradecer o pessoal do Ceará, do ICOL, meu irmão Marcos, né? Louvado seja o nome do Senhor, que estava ali também na sintonia com a família, com a minha família. Também a minha mãe, mandar um abraço para a minha mãe no Ceará, louvado seja Deus. Estou com saudade, né? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. E também todo ali o estado do Ceará, que está ali a família do evangelista Rogério, também estava ali na audiência, né? Louvado seja Deus. Irmãos, continue ouvindo essa pregação, ouvindo a rádio, né? Louvado seja Deus. Toda semana vem uma pregação, né? Louvado seja Deus. Que vocês possam acompanhar o Senhor falando, né? E que vocês possam tomar posse da palavra que está sendo ministrada. Também ali o José Nilton Lira, da irmã Marluce. A paz do Senhor, irmão. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, é a irmã Marluce. Amém? Glória a Deus, aleluia. Palavra abençoada da parte de Deus, né? Uma palavra de salvação. Deus abençoe a todos aí, os ouvintes, a todos os irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Deus abençoe. Uma palavra maravilhosa da parte de Deus, né? Muitos estão apegados às coisas daqui, dessa terra. Muitos estão apegados às coisas materiais, né? Como o nosso irmão ali disse, né? Buscais o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Mas muitos estão apegados a essas demais coisas, esquecendo da mensagem de Cristo, que é o céu, é o reino do céu. Esquecemos que somos moradores do céu. Estamos nessa terra, mas não pertencemos a este mundo. Nós somos moradores do céu. Se a igreja, aleluia, começar a entender essa mensagem de Cristo, que nós somos os moradores dos céus, vai entender que Cristo, Ele nos escolheu, vai entender que o nosso Deus Todo-Poderoso mandou Jesus Cristo para nos salvar, para nos libertar, para nos curar e para nos lavar com teu sangue e nos levar para o céu. Amém? Essa palavra abençoada e creio. Vamos fazer uma oração. Já passo aqui para o nosso evangelista Rogério. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Você que precisa de oração, se achega perto. Aleluia. Você que precisa de oração, a tua família, o teu filho. Vamos levantar em oração, um clamor altos céus, para que Deus ele venha nos proteger, nos guardar, nos curar toda enfermidade. Que Deus venha nos proteger. Feche os seus olhos. Vamos fazer essa oração em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Pai, obrigado por essa palavra maravilhosa, essa palavra do céu, Senhor, a qual o Senhor usou a tua serva nessa noite, Pai. Pai, para ministrar a tua poderosa palavra. Senhor, aqui nós estamos orando, Senhor, pelas famílias. Estamos orando, Senhor, pelos perdidos de Israel. Por aquelas pessoas, Senhor, que estão afastadas. Que afastaram de alguma maneira, Senhor. Que teu Espírito Santo possa trazer de volta para a tua casa, para a tua presença. Ó Senhor Jesus, entra nesta casa, entra, Senhor, nesta família, muda a história. Pai amado, Pai querido, vai de encontro a este filho, vai de encontro a esta filha que se encontra perdida, vai de encontro a esta mulher, Senhor, que está neste momento chorando pelo seu ente querido, para este pai que está chorando e não aguenta mais. Que teu Espírito Santo possa, Senhor, ó Pai amado, ó Senhor, consolar esse coração, Senhor, contrito. Ó Pai amado, Pai querido, eu te peço nessa noite, ó Pai amado, entra com a providência, Senhor, neste lar, entra com a providência nesta casa, ó Pai, fica conosco, fala conosco, é que eu te peço, Senhor, e te agradeço desde já essa rica oportunidade. Já passo para o nosso evangelista Rogério da continuidade. Deus abençoe a todos,
Fica na paz do Senhor Jesus. Que Deus possa proteger a tua casa, a tua família e teu lar, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui já agradeço a Edilene pela palavra do Senhor poderosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Já também fica aqui os meus agradecimentos a todos do YouTube, no nome de Jesus Cristo, a todos do Facebook, o Marcos Silva e o José Rogério, em nome de Jesus. Obrigado. Estamos encerrando aqui pelo Facebook, em nome de Jesus.